Na semana passada, queridos, eu disse que nós encerraríamos hoje a exposição do Evangelho de Mateus, porém, preciso confessar que está difícil de me apegar a esse Evangelho. Então eu vou estender para mais um domingo. Não vou conseguir terminar hoje a análise deste restante do texto que ainda ficou. O encerramento vai ficar para a próxima semana, porque existem muitas informações ainda aqui que precisam ser tratadas com o máximo de cuidado. E eu não gostaria de deixar nada de fora, nada que é realmente importante. Conforme nós formos trabalhando hoje aqui no texto, vocês vão ver que cada um dos 3 pontos dessa exposição de hoje poderia ser tranquilamente uma única pregação. Mas aí vocês iam achar que eu estava exagerando, né? Se cada ponto eu estendesse para mais uma pregação, nós não encerraríamos ainda esse ano essa exposição. Então vamos fazer a leitura do texto, onde nós estamos desde a semana anterior, Mateus 28, versos 16 a 20. Diz assim a palavra do Senhor: Os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes havia designado. E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Então, na semana passada, nós iniciamos a análise desse texto com algumas questões introdutórias. Nós vimos que Mateus, nesta parte final, ele reafirma que Cristo ele é digno de receber adoração. Deus ele não pode mais ser encontrado em Jerusalém. Ele não pode mais ser encontrado no templo. Ele não pode mais ser acessado por meio de mediadores falhos, como eram os sacerdotes descendentes de Arão. Mateus afirma que Jesus é o Cristo, o único rei mediador, perfeito homem, perfeito Deus. E só através dele nós temos acesso a Deus. Se você quer encontrar a Deus, não adianta ir a Jerusalém, não adianta ir até o templo, você precisa ir até Jesus. É somente através dele que nós temos acesso ao Pai. Nós vimos também que nem mesmo a ressurreição transformou aqueles discípulos imediatamente, em um piscar de olhos, em homens imaturos. Por vezes, Jesus mesmo chama eles de homens de pequena fé, em homens gigantes na fé. A ressurreição não transformou os discípulos de maneira imediata. A fé, ela precisa estar colocada no lugar certo. Ela precisa ser colocada em Jesus. Porém, haverá diversidade no tamanho da fé. Haverão pessoas imaturas e pessoas maduras convivendo juntos em um mesmo corpo, no corpo dos discípulos, no corpo da igreja que se forma a partir de Atos. E por fim, nós vimos Cristo ressurreto se aproximando dos discípulos e entregando a palavra que acaba com qualquer dúvida que poderia existir acerca da sua pessoa. Acaba com qualquer dúvida acerca de quem ele é e da sua obra, da sua crucificação, do seu sacrifício. Essa palavra nós vimos no versículo 18, onde Cristo diz que toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, está diante dos discípulos aquele que é o único que possui toda a autoridade sobre todo o universo. É por isso que os discípulos naquele momento, e assim como nós, devemos ter os nossos ouvidos atentos àquilo que ele tem a nos dizer. Está falando a autoridade máxima. Não está falando qualquer pessoa. Está falando aquele que tem domínio sobre todo o universo. As estrelas, o cosmos se submete a ele. Nós devemos igualmente nos submeter a ele. Por isso, nossos ouvidos têm que estar atentos para tudo aquilo que ele tem a nos dizer. E hoje nós vamos ver o restante das palavras aqui de Jesus aos discípulos depois da ressurreição. Nós vamos ver essas palavras com os nossos ouvidos bem atentos. É uma palavra que eu vou estar aqui dividindo ela em 2 partes. No primeiro momento, nós veremos que Cristo ele entrega uma ordem aos seus discípulos. E depois, ele entrega uma promessa.
Então hoje nós veremos a ordem. E na semana que vem nós veremos a promessa que Cristo entregou. Nós temos aqui então uma única ordem dividida em 3 partes. São 3 ações que constituem aquilo que é chamado de a grande comissão, que foi entregue a Jesus, por Jesus aos seus discípulos. E a primeira dessas ações que constitui essa ordem envolve o ir. O verso 19 ele diz assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Portanto, por causa de quem eu sou, Jesus está dizendo, por causa da minha autoridade que eu declarei, que eu tenho sobre céu e terra, por causa disso, vão e façam discípulos em todos os lugares. Discípulos de todos os povos, de todas as línguas e nações. Ou seja, Cristo está entregando uma ordem para que os discípulos vão e evangelizem todas as pessoas sem fazer nenhum tipo de distinção. E mais uma vez aqui eu gostaria de chamar a sua atenção para o quão revolucionárias são essas palavras de Jesus narradas por Mateus. Nós falamos sobre isso na semana passada, em relação àquela adoração concedida a Cristo pelos discípulos, no verso 17, que diz que os discípulos, quando viram Cristo ressurreto, o adoraram. Essas palavras de Mateus informando a adoração dos discípulos, elas já são revolucionárias. Porque Mateus está dizendo, olha, Deus não pode mais ser acessado de outra maneira. O acesso a Deus é por meio de Cristo. Cristo é aquele quem é digno de adoração. Isso é revolucionário para aquele povo. Mas agora, por meio desta nova ordem, vão a todos os povos, vão a todas as nações. Existe aqui outra mudança radical na história. Por que há uma mudança radical? Porque quando nós analisamos a economia do Antigo Testamento, a maneira como acontece o desenrolar da história no tempo da Antiga Aliança, nós vemos que os povos é que precisavam ir a Jerusalém. Os povos tinham que ir até Israel. Eles tinham que ir até o templo se eles desejassem conhecer o Criador. A nação de Israel, uma nação que foi escolhida por Deus, ela estava fixada em um local geográfico. Ela estava lá na terra prometida. E dali ela deveria refletir a luz de Deus a todos os povos. Porém, tudo mudou agora. Com essa nova ordem, tudo muda. Ao invés de vir a Israel, existe agora a ordem de ir e alcançar os povos. As nações não devem mais vir até o povo de Deus. É o povo de Deus quem deve ir até as nações. É como se no final agora do seu relato evangelístico, Mateus voltasse lá para o primeiro versículo. Ele está fazendo nos últimos versículos um retorno ao que ele falou lá no início, quando ele disse que Jesus Cristo é o filho de Davi, o filho de Abraão. Por que Mateus inicia informando isso? Ele quer afirmar a linhagem real de Cristo, por meio dizendo que ele é o filho de Davi, e ele quer também apontar que Cristo é o cumprimento às promessas a Abraão. Ele é o filho prometido a Abraão, o filho que viria e abençoaria todas as nações. Mateus está agora confirmando, olha só, é por meio dele, por meio de Jesus que se cumpre a promessa dada ao patriarca lá em Gênesis 12:3, quando Deus disse a Abraão, em você serão benditas todas as famílias da terra. A bênção da salvação que viria por meio da descendência do patriarca está sendo cumprida em Jesus. E essa bênção da salvação em Cristo deve ser compartilhada com todos os povos em todos os lugares. É desta forma que todas as famílias da terra são abençoadas por meio da promessa que foi entregue ao patriarca. Agora é importante também dizer, irmãos,
que essa ordem de Jesus aos discípulos, ela não trata exclusivamente de um chamado para missões transculturais, como muitos pensam. O que são missões transculturais? É quando alguém decide sair do seu local de nascimento, do seu local onde você mora, ir a outros povos. Fazer literalmente missões em culturas diferentes e levar e pregar o evangelho a essas pessoas. Muitos entendem que esse chamado aqui de grande comissão envolve esse tipo de missão. Nós somos comissionados a fazer este tipo de coisa. Só que essa ordem aqui do texto é uma ordem a todos os discípulos. Todos aqueles que estão em Cristo devem ir. Devem ir como portadores da única mensagem que salva e que abençoa todas as famílias da terra. E você deve ir e não fazer nenhum tipo de distinção entre as pessoas. Ou seja, em certo sentido, todos os cristãos são missionários. Todos. Todos devem ser missionários na terra. E é claro que algumas pessoas podem ter um chamado individual de ir a lugares distantes. Uma pessoa pode sentir no coração o desejo e o chamado de Deus de ir a outros povos, outras nações, proclamar o nome de Cristo em lugares hostis, em lugares onde o evangelho nunca penetrou. Você pode se sentir comissionado para isso. Sentir um desejo profundo, um amor por um determinado povo, uma determinada nação. E você resolve então ir, abrir mão da sua vida e ir evangelizar esses povos. E eu digo, queridos, esses missionários, essas pessoas que são especialmente comissionadas para esses fins, eu diria que eles são, sem dúvida, os heróis da fé. Eles são aqueles, sabe, os heróis da Marvel, que as crianças adoram e se empolgam. Na vida real são os missionários. Eles são os nossos heróis. Porque eles abrem mão da sua vida para ir em lugares onde eles não vão provavelmente serem bem tratados. Eles não vão ter conforto. Eles não vão ganhar aquilo que o mundo entende como ganho. Pelo contrário. Eles abrem mão de muita coisa para fazer isso. Mas eles renunciam mão de tudo neste mundo para ganhar aquilo que eles jamais perderão. Um tesouro com valor eterno. E este, sem dúvida, é o ato de renúncia, o maior ato de amor que a gente pode encontrar na nossa vida, amor sacrificial, é esse tipo de chamado. Quando você sai da sua casa, do seu povo, da sua família, dos confortos que envolvem isso e resolve ir a lugares distantes. E é por isso que a igreja local, ela tem que estar apta, preparada para dar o suporte a esses irmãos comissionados para isso. A igreja local tem que estar apta a dar preparo teológico, a dar o sustento para essas pessoas comissionadas de maneira especial. Porém, queridos, os demais membros da igreja local, eles não podem se acomodar pensando que apenas esses irmãos, aqueles que nós chamamos de missionários, são os responsáveis em proclamar o nome de Cristo. Nós não podemos nos acomodar com essa ideia. Ah, mas eu já ajudo financeiramente um missionário. Nós corremos o risco, irmãos, de nos concentrar demais no vir na igreja e achar que esse é o nosso único chamado cristão. Vir na igreja no final de semana. E aí eu digo, congregar é extremamente importante. Nós não cansamos de dizer isso aqui no púlpito. É um mandamento de Deus aos seus filhos. É algo fundamental para a nossa edificação, para o desenvolvimento da maturidade da nossa fé. É fundamental para praticarmos vários mandamentos de Deus que envolvem uns aos outros, que nós encontramos na palavra. Você não terá como ir se primeiro não vir.
Isso também é um fato. Você não vai ter nada para dar se você não receber primeiro. Uma coisa está diretamente ligada à outra. Mas, irmãos, nós devemos vir para a igreja com um objetivo claro em mente. Nós devemos vir aqui para nos alimentar, para nos preparar, para recarregar as nossas energias, para nos fortalecer justamente para cumprirmos essa ordem de Cristo no texto de hoje. A ordem do ir. Eu venho para a igreja para me alimentar e me preparar para os restos dos dias da semana, onde eu estou praticando justamente o ir. Onde eu estou no mundo. E lá eu devo ser um luzeiro de Deus. Um representante do Senhor. Eu devo ser lá fora alguém que carrega o nome de Cristo. É isso que significa você dizer eu sou cristão. Você está carregando o nome dele. Então você vem para a igreja para crescer, para amadurecer. Por meio da congregação, por meio do culto, por meio da pregação, por meio dos estudos bíblicos. E aí você vai crescendo, vai se desenvolvendo. Você se torna cada vez mais um crente capacitado. Você vai se tornando cada vez mais semelhante a Cristo. Com uma mente cada vez mais renovada pela palavra. E aí com isso, nesse processo, quando você retorna ao mundo, as suas atividades regulares, o seu testemunho, dia a dia, fala mais acerca de Cristo. Dia a dia você se torna capaz de expressar com mais precisão a mensagem do Cristo crucificado pelo pecado do seu povo e que ressuscitou ao terceiro dia. E aí então você se torna cada vez mais capaz de transmitir essa mensagem de salvação para mais pessoas. Para as pessoas do seu convívio regular, as pessoas da sua família, para os seus amigos, os seus colegas de aula, de trabalho, enfim. O que deve ficar claro para nós, irmãos, é que nós não precisamos necessariamente ir para lugares longínquos levar a mensagem do Evangelho. A comissão aqui de Cristo não envolve diretamente isso. Ah, não, eu só posso ir se for para a África. Para lugares assim distantes. Missão é isso. Não. O texto diz que todos nós, como discípulos, teremos acesso a campos missionários. O que é isso? A lugares onde pessoas estão carentes da mensagem salvadora. Todos nós temos acesso. Existem sempre pessoas ao redor de nós que precisam da salvação. E elas normalmente estão bem mais próximas do que muitas vezes nós até percebemos. Teve numa escola bíblica aqui na quarta-feira que eu trouxe alguns dados acerca de evangelização. E esses dados mostram que 85% das pessoas que vêm até a igreja, elas foram trazidas, ou seja, foram evangelizadas. Que o vir à igreja envolve uma evangelização. 85% das pessoas que chegam na igreja, elas foram trazidas por um familiar ou um amigo. Não foram trazidas por um missionário distante. Não que os outros 15% não sejam importantes, e foram provavelmente trabalho de missionários, de campanhas evangelísticas, de pessoas nas praças proclamando o nome de Cristo, mas a grande maioria são colheitas de campos próximos. Estão perto de nós. É por isso, irmãos, que se você é um cristão, saiba disso. Você é um missionário. Você é um missionário. Por quê? Porque você foi comissionado por Cristo com uma missão. E essa missão é ir. Ir e proclamar o nome daquele que tem toda a autoridade no céu e na terra. É ir e proclamar que Cristo é o único mediador. Que Cristo é o Rei Messias, o Salvador dos homens. E você deve fazer isso onde quer que você se encontre no momento. Talvez um dia Deus lhe chame para ir a outros lugares.
a lugares remotos, a outros países, a outras cidades. Mas isso não quer dizer que hoje você não seja já um missionário de Deus no mundo, proclamando o nome de Cristo onde quer que você está agora. Então, na primeira parte desta ordem entregue por Cristo aos seus discípulos, depois de afirmar que ele tem toda a autoridade sobre o céu e a terra, essa ordem envolve o ir. Os discípulos eles devem ir a todas as pessoas, de todas as nações, levar o nome de Cristo sem nenhum tipo de distinção. A segunda parte desta ordem envolve o discipular. O mesmo verso 19 diz: portanto, vão e façam o quê? Discípulos. E aqui, irmãos, o único dos verbos presentes nesse versículo 19, que é um verbo imperativo no grego, é justamente o verbo fazer. Fazer discípulos. O que isso significa, pastor? Significa que existe aqui uma intenção clara de quem afirma essas palavras de transmitir aos ouvintes que de todas as ações que estão presentes aqui, nesta ordem, a principal delas, aquela que recebe a maior ênfase é essa: fazer discípulos. E aí o discipulado, irmãos, por definição, está relacionado ao cuidado de pessoas. Está relacionado ao acompanhamento, à instrução, ao relacionamento contínuo. O discipulado é semelhante a um pai que cuida do seu filho, ou como um irmão mais velho que cuida do seu irmão mais novo. Essa é a ideia. O discipulador é aquele que vai transmitir o conhecimento, as informações, o ensino. E o discípulo é o aluno, é aquele que aprende. E repare, irmãos, que a ordem de Jesus não é simplesmente ir e anunciar as boas novas de salvação. Não é apenas ir e levar o evangelho. De acordo com a grande comissão, nós não podemos simplesmente, por exemplo, vamos convocar a cidade para estar presente na praça essa tarde. Vamos anunciar por aí. Venham até a praça da cidade. Haverá um grande pronunciamento. E aí todo mundo se reúne lá, curioso com o que vai acontecer, e aí você prega o evangelho e vai embora. Não é a comissão que Deus está nos entregando aqui. Talvez fazer isso possa ser uma estratégia no processo do discipulado. Por quê? Porque as pessoas precisam conhecer a verdade. Elas precisam ser evangelizadas. Elas precisam ouvir que há uma má notícia e uma boa notícia. Mas só isso não é suficiente de acordo com o texto. Uma pessoa que apenas ouviu o evangelho, ela pode ter até concordado com ele. Ela pode ter até acreditado na mensagem. Mas apenas ouvir não faz de ninguém um discípulo. Ouvir o evangelho é uma parte importante, indispensável, mas ainda assim é só uma parte do processo. O discipulado cristão é mais amplo que isso. Discipular uma pessoa para Cristo é trazer essa pessoa em um relacionamento de instrução. É isso. Não adianta, querido, simplesmente nós falarmos o evangelho para a pessoa e achar que a nossa parte foi feita. Eu cumpri a grande comissão porque eu preguei o evangelho. Não, porque a grande comissão envolve um processo de discipulado. É crer na mensagem, pregar, a pessoa vai crer na mensagem, vai aceitar a palavra de Deus como verdade na sua vida, e aí ela passa a receber instruções. Ela passa a ser instruída nos mandamentos do Senhor. E aí então ela é capaz de se submeter às verdades. E ela deve fazer isso, custe o que custar. E nunca é demais frisar isso, né, irmãos? Segundo a Bíblia, toda a verdade que é aprendida, ela tem que ser praticada. Não existe nada diferente disso nas Escrituras. Quando você é discipulado, você vai aprendendo coisas. Você vai aprendendo os mandamentos. Se você lê a Bíblia diariamente, é possível que todo dia você compreenda algo novo da palavra. Que você perceba um mandamento novo, uma instrução nova,
algo que você ainda precisa mudar na sua vida. E você vai aprendendo. Só que tudo isso não pode ficar na base do conhecimento. Eu não posso simplesmente saber o que Deus quer de mim. Eu preciso fazer o que Deus quer de mim. O conhecimento tem que vir para a prática. Verdade aprendida é verdade praticada. O discípulo, ele crê com o coração. Ele crê com a sua mente. E aí quando ele crê de fato, e aí envolve sentimento e intelecto, qual que é a reação natural desse processo? Se submeter. É colocar as suas vontades debaixo deste conhecimento. A verdade aprendida foi abraçada. E aí então, eu vou fazer o que Deus requer de mim. Independente dos custos disso. Porque eu sei que isso é verdade. E que eu preciso fazer isso. E aí, com o passar do tempo, é preciso permanecer neste mesmo processo. Continuar vivendo o processo do aprendizado. E aí tudo que você aprende, você coloca em prática. Isso até o fim da nossa jornada de discípulo neste mundo. Lá em João, no Evangelho de João, capítulo 8, versos 31 e 32, tem um texto onde Jesus vai falar isso a alguns judeus que creram nele. E ele diz: se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. O que é permanecer na palavra de Jesus? É permanecer conhecendo e vivendo. Não, ele não diz assim, olha, se vocês continuarem aprendendo intelectualmente a minha palavra. Não. Viver a palavra é colocar em prática a palavra aprendida. Isso que significa? E ele diz, olha, apenas com esse requisito você é um verdadeiro discípulo. Porque aquele que conhece e não pratica, não pode ser chamado de discípulo. Nós lemos de João sobre isso. Nós cantamos um cântico que é inspirado em João 14 também. E aí ele continua, né? Conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. E aí quando a gente fala acerca desse processo, né, de transformação, de conhecer a verdade e praticar a verdade, às vezes as pessoas ficam com dúvida. Tá, mas então, pastor, o senhor está dizendo que o crente ele tem que passar por uma lavagem cerebral para ser discípulo. Afinal de contas, você tem que aprender o que diz a palavra e você tem que fazer o que a palavra diz. Isso é imposição. Isso vocês estão fazendo lavagem cerebral com as pessoas. Eu vou responder exatamente, meu querido irmão. É exatamente isso que a palavra de Deus ensina. A Bíblia não esconde isso das pessoas. Se você ler o texto bem conhecido, Romanos 12, 2, o que ele vai dizer? Paulo vai dizer, não vivam conforme os padrões deste mundo. Deixem que Deus transforme vocês pela renovação da mente. Lavagem cerebral. Simples e clara. Não vivam conforme o mundo diz que você deve viver. Viva conforme Deus diz. E deixe que Ele transforme o seu pensamento. Que Ele lave a sua mente. E aí então, vocês vão experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. O alvo do discipulado cristão é isso. Lavagem cerebral. Transformação da mente. É retirar tudo aquilo que não presta. Tudo aquilo que vem do mundo, um monte de sujeira, um monte de bobagem. E colocar na mente dos cristãos, daqueles que creem, coisas úteis. Coisas que são justas, que são boas, que são proveitosas, que são edificantes. Se você parar para pensar, o ato de lavar, na maioria dos casos, tem um contexto positivo. Você fala em lavagem, né? Vamos lavar algo. Aqui na igreja a gente tenta fazer, uma vez por ano, um mutirão de limpeza. Pelo menos uma vez por ano a gente faz. Ou contrata uma empresa especializada para fazer uma limpeza pesada, uma limpeza mais profunda e pesada na igreja. Por quê? Porque com o tempo, conforme o uso, vai acumulando sujeira em lugares difíceis. Os cantinhos lá, os insetos vão se grudando. Você tem lá os brinquedos das crianças que vão se quebrando. E aí você faz uma organização. E aí quando termina essa lavagem mais ampla, mais pesada,
E aí você vê a limpeza do lugar, você se sente mais confortável. Dá um sentimento bom, né? Que agradável que ficou, né? Parece que está tudo mais claro. As paredes estão mais limpas. E assim deve ser o discipulado cristão. Eu creio que a reação ela é semelhante. É a contínua limpeza da nossa mente. E cada vez que a gente vai limpando, a gente se sente melhor. A gente vai percebendo as coisas de maneira mais clara. Quanto mais nós aprendemos, quanto mais nós conhecemos a palavra, mais nós somos capazes de retirar o que não presta. Aquilo que não é útil. Aquilo que não me edifica. E aí eu vou tirando aquilo e colocando outras coisas no lugar. Coisas que têm de fato valor. É exatamente esse o conselho final de Paulo aos Filipenses, lá no capítulo 4, versos 8 e 9, ele diz, finalmente, irmãos, ao final da carta, né? Ele diz, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. O que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, discipulado. Paulo era o discipulador dessa igreja. Aquilo que vocês aprenderam, receberam e ouviram de mim. E o que viram em mim, porque ele também era um modelo, ele servia de exemplo prático, isso ponham em prática. Ou seja, não era apenas para ser adquirido, para encher a mente, para se tornar um cabeção conhecedor de tudo. Não é esse o objetivo. Eles ponham em prática. E aí então o Deus da paz estará com vocês. A lavagem cerebral, o discipulado é algo bom. É algo desejável. Agora, se é algo bom, por que será que existe tanto uma imagem negativa associada? Porque às vezes que eu ouvi essa ideia de o crente passa por uma lavagem cerebral, é sempre um contexto negativo, né? Como se estivessem acusando o cristão de algo, né? Olha como vocês são tolos, vocês passaram uma lavagem cerebral. E aí eu diria que o motivo para isso, primeiramente, é porque o mundo está em rebelião contra Deus. O mundo está em rebelião com a sua palavra. Aquilo que Deus mais ama e mais valoriza, o mundo odeia e despreza. Então, quando verdadeiramente nós nos afastamos dos valores do mundo, e nós nos aproximamos dos valores de Deus, esse é o processo de renovação, vai existir inevitavelmente uma rejeição, uma perseguição, uma acusação. É normal. É a resposta que nós devemos esperar. Só que também eu não posso deixar de falar que em alguns casos existe uma crítica aqui que tem um fundo de verdade. Porque existem, infelizmente, muitos que se dizem cristãos, muitos evangélicos, que são discipulados, que são ensinados em tudo, menos no conhecimento da palavra. Na primeira parte do versículo 20 aqui de Mateus, Jesus vai dizer, ensinando-os o quê? A guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. Ou seja, o discipulado cristão, o conteúdo ministrado nesse processo de renovação, é o que Jesus ensinou aos primeiros discípulos. É isso que tem que ser ensinado. Aquilo que eu tenho ordenado a vocês. E onde nós encontramos o que Cristo ordenou aos discípulos? Onde nós encontramos o ensino de Cristo? No registro apostólico. Nas páginas do Novo Testamento. Então, no discipulado cristão, nós não ensinamos, por exemplo, as pessoas a guardar a lei mosaica. Nós não ensinamos as pessoas a guardar o sábado, as leis, de forma... você precisa fazer isso e guardar, porque isso é a lei de Deus. Significa que o Antigo Testamento não é importante? Não. O Antigo Testamento é essencial para nos ajudar a compreender o Novo. Ele nos ajuda a compreender quem é Jesus, o porquê do seu sacrifício. Nos ajuda a compreender quem é Deus, os seus atributos. Há muito proveito no Antigo Testamento. É aquilo que eu várias vezes já repito aqui. Nem tudo foi escrito diretamente para nós. Mas tudo foi escrito para o nosso proveito.
No discipulado cristão, nós também não devemos ensinar tradição ou dogmas da igreja. A tradição vai existir. A tradição religiosa é normal. Porém, a tradição ela sempre deve estar sujeita, submissa à autoridade da palavra, nunca acima dela. Eu não posso defender a tradição quando a Bíblia vem contra a tradição. Eu preciso ensinar às pessoas o que Cristo diz, os seus ensinamentos. E o mais importante é que no discipulado cristão nós não ensinamos os nossos próprios pensamentos e ideias. E aí eu digo, irmãos, está cheio de lugares que ensinam o que o pastor pensa. As ideias do pastor. As ideias dos líderes. Em alguns casos, essas ideias vão diretamente contra o que a palavra ensina. O que falar daqueles que são discipulados no Evangelho da Prosperidade? Não é exatamente isso que acontece. O pastor ensinando aquilo que ele acha que é certo, mas que vai contra o que a Escritura claramente afirma. Então, tudo que a igreja local faz deve ser baseado na regra do discipulado. Deve ser ensino de Cristo e da sua palavra. É isso. O culto ele é um momento de discipulado. É um discipulado coletivo. Nós aprendemos aqui de Cristo e da sua palavra. A escola bíblica, mesma coisa. Se fizermos algum retiro, igualmente. No retiro será ensinado a Cristo e a sua palavra. Vamos fazer uma conferência? Cristo e a sua palavra tem que ser ensinado. Temos pequenos grupos de comunhão nas casas? Ensino de Cristo e da palavra. Tudo deve ser buscado nessa regra do discipulado. Na nossa vida particular, quando nós estamos fora da congregação, nós devemos pensar igualmente de forma intencional na regra do discipulado. Nossos encontros entre irmãos precisam ser edificantes. Precisa ter como foco o ensino do compartilhar de Cristo. Não estou dizendo necessariamente que você tem que preparar uma pregação para receber o seu irmão. Mas as conversas têm que ser edificantes. Cristo tem que ser o centro das conversas. A vida cristã tem que ser o centro daquilo que nos move. Aí alguém vai dizer, mas pastor, mas eu não sei como ensinar alguém. Eu não sou capaz de compartilhar coisas de Cristo. Querido, você é crente. Se você crê em Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida, se você tem buscado andar nesse caminho de renovação da mente pela palavra, você sempre vai ter algo para acrescentar na vida do seu irmão. Cada um em uma área diferente, cada um vivendo situações e experiências diferentes, mas todos buscando a mesma coisa, crescer em Cristo, na maturidade, no conhecimento. Nós sempre teremos algo a acrescentar na vida do outro irmão. Sempre, por mais imaturo que você se ache. Jesus ele torna esse tipo de discipulado de amor como o mandamento talvez mais básico para o seu povo. Aquilo que deveria ser a coisa mais normal entre os cristãos. E aqui eu vou trazer alguns textos bíblicos com esta ordem do discipulado como algo comum entre nós. Por exemplo, lá em Hebreus 3, verso 13, o texto diz assim, animem-se uns aos outros. Isso aqui envolve irmãos juntos, trocando informações, ideias que são ânimo para os outros. Animem-se uns aos outros durante o tempo que se chama hoje, ele diz. A fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Ou seja, nós, na nossa vida cristã, nós vamos ter momentos de dificuldade, de luta. E talvez nesses momentos a gente se torne endurecido por algumas verdades. E aí, como é útil, como é proveitoso, como é bom ter um irmão do nosso lado para poder nos animar. Olha, irmão, eu estou contigo. Eu quero andar com você durante esse tempo de luta. Posso fazer algo por você? Eu posso estar orando por você? Você quer? Posso ler a Bíblia contigo? Posso te animar de alguma forma? Isso é maravilhoso, irmãos. Romanos 12:10, ele vai dizer,
Amem uns aos outros com amor fraternal. Amem uns aos outros, o simples fato de demonstrar amor. Amor de você se colocar para servir o outro. E ele diz, olha, deem preferência uns aos outros. Trate o outro como superior a você. Como alguém digno de mais honra. 1 Tessalonicenses 5,11, o texto diz, portanto, consolem uns aos outros e edifiquem-se mutuamente. O consolo nos dias difíceis, a palavra que edifica, que constrói, que traz algo útil na vida do seu irmão. O Novo Testamento está cheio de exortações como essa, irmãos. Jesus e os apóstolos, eles não desejavam que o discipulado entre cristãos fosse algo excepcional, mas normal. Não foi nunca a intenção de Jesus e dos discípulos de que a sua igreja tivesse que organizar discipulados, porque senão não acontece. Ah não, o pastor tem que organizar os grupos de discipulado, porque senão os irmãos não se reúnem, não fazem nunca nenhum tipo de encontro. Não, isso deveria ser cultural na igreja cristã. Deveria ser comum você se encontrar com outros irmãos com o objetivo de crescer em Cristo. Essa é a maneira que Deus determinou para a sua igreja crescer. Discipulado. Relacionamentos que se constroem uns com os outros. E é por isso também, irmãos, que eu vou deixar um alerta especial aos pais, que envolve tanto ir quanto discipular. Não se esqueça, queridos, esta ordem de ir e fazer discípulos começa em casa. Começa com aqueles que estão debaixo do teto da gente. Pais, vocês são pastores no lar de vocês. Vocês precisam guiar as pessoas, ensinar, discipular. Vocês precisam transmitir Cristo para os seus filhos. Encare isso como a sua grande e maior comissão. Se você falhar neste ponto, irmãos, você provavelmente falhou em tudo. Discipular os filhos. Não se esqueça disso. Às vezes a gente quer muito romantizar essa ideia de ir e fazer discípulos. Mas isso começa em casa, de maneira simples, ensinando a Cristo para aqueles que estão conosco. Então, recapitulando, irmãos, nós vimos até aqui que na primeira parte desta ordem entregue por Cristo aos seus discípulos, depois de afirmar a sua autoridade sobre céu e terra, envolve o ir. Os discípulos devem ir a todas as pessoas de todas as nações, sem com isso fazer qualquer tipo de distinção. A segunda parte desta ordem envolve o discipular, cultivar relacionamentos de ensino e obediência aos mandamentos de Cristo. E por fim, terceira parte desta ordem envolve o batizar. O verso 19 diz, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então nós vimos no ponto anterior que fazer discípulos é a ordem principal. É o verbo imperativo. É a grande ênfase aqui de Jesus. E subordinado ao fazer discípulo, nós vamos encontrar o batizar. E aqui é interessante apontar um erro comum que pode ser cometido. É possível encontrar quem defenda a ideia de que o batismo ele precede o ensino. O batismo vem antes do ensinar. Como se fosse o primeiro passo do discipulado cristão. E essas pessoas defendem isso com base na ordem que os verbos aparecem no texto da Grande Comissão. De acordo com o texto, nós devemos fazer discípulos de que forma? Batizando-os e ensinando-os. A pessoa diz, olha, nós temos que fazer discípulos como? Primeiro a gente batiza, depois ensina. E a falha nesse tipo de pensamento é não enxergar aqui o óbvio. Que o ensino é parte integrante do discipulado. O versículo 20 aqui, ele apenas está enfatizando a importância da obediência
no processo que nunca pode ser só teórico. Ninguém jamais pode ser batizado sem antes ser ensinado. Isso é óbvio. Então, qual que é a sequência bíblica para que uma pessoa se torne um verdadeiro discípulo de Cristo? Você tem a pregação do Evangelho, né, a apresentação pura e simples das boas notícias que nós encontramos em Cristo, no Cristo que foi crucificado e que ressuscitou. Aí, depois da pregação, você tem a resposta da pessoa em arrependimento e fé. E a partir da resposta inicial, inicia-se um processo de instrução em tudo aquilo que Cristo ensinou, né? Em todo o seu ensino. E aí depois vem o batismo. É importante também dizer que o batismo não é o encerramento do processo de ensino, porque esse vai continuar por toda a jornada da vida do crente. Nós nunca vamos deixar de aprender. Eu digo, a gente aprende e morre burro, morre sem saber tudo, né? Não há como. Então o batismo, ele é como um sinal da entrada da pessoa na comunidade do Messias. É o ingresso no grupo dos discípulos. No batismo, o novo discípulo ele vai demonstrar publicamente a sua identificação com Cristo. Ele está ali afirmando que ele tem um relacionamento pessoal com Jesus e se compromete a viver uma vida em submissão a Cristo. A pessoa, então, ela é batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você perceber no texto, ele fala em nome. Ou seja, a pessoa é batizada em um único nome. O nome do Deus Trino. O nome do Deus que é Pai. O nome do Deus que é Filho. E o nome do Deus que é Espírito Santo. Então o batismo ele é aquele momento em que a pessoa proclama diante de outros discípulos de Cristo de que entendeu e que abraçou a mensagem da cruz. Ela está ali afirmando que entendeu o Evangelho, que ela está ali rompendo com este mundo e se unindo com a Trindade Divina. Ela está ali afirmando que ela pretende entregar a sua vida toda como um sacrifício vivo. É uma demonstração pública disso. E aqui eu vou fazer algumas considerações acerca do batismo. Mas eu não vou poder aqui ser exaustivo no assunto. Eu não vou poder tratar todos os temas polêmicos acerca do batismo, que são vários. Até porque essa não é a proposta de uma exposição bíblica. Eu não tenho como abordar tudo aquilo que é discutido, todas as posições acerca do batismo. Eu vou focar apenas naquilo que são questões relacionadas ao próprio texto, que estão presentes de alguma forma no tema da grande comissão. Uma coisa que nós podemos destacar aqui é que o batismo cristão ele é como um símbolo. É importante saber isso, irmãos. É bem claro que o batismo ele não salva ninguém. O que salva é a fé em Cristo. O que salva é somente a fé em Jesus como o único e suficiente Salvador. Se você crê, mesmo que ainda não batizado, você está salvo. O batismo ele não tem um poder sobrenatural de perdoar pecados. Tem pessoas que pensam assim, né? Tem pessoas que se batizam e acham que daquele momento em diante ela não vai mais pecar. Ela vai algo sobrenatural. Já vi gente dizendo: quando eu me batizei, no dia que eu me batizei, eu larguei um determinado vício. Ela relaciona o batismo com algo sobrenatural que ajudou ela a superar um vício que ela tinha na vida. Mas isso é apenas a consequência de conhecer a Cristo e se abraçar nas verdades bíblicas. O batismo em si ele não tem um poder místico e sobrenatural. O batismo é uma confissão pública de fé. É uma demonstração visível de algo invisível. Quem está sendo batizado, crendo, já foi salvo. Ele já confessou a sua fé em Cristo. E ali no batismo, a pessoa está apenas confirmando diante de uma congregação que está unida também a Cristo. E que a partir daquele momento do batismo, está ali junto àquele novo discípulo, comprometido com os mesmos ideais. É preciso ter muito claro aqui que no exato momento em que somos salvos, no momento que você deposita a sua fé em Cristo, você é batizado
no Espírito. Você tem ali o batismo do Espírito no momento da conversão. É um só Espírito. E aí você é introduzido no corpo de Cristo, que é a Igreja Universal. É a união de todos os crentes de todos os tempos. Lá em 1 Coríntios 12, 13, diz isso. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. O batismo pela água é só uma reconstituição visível do batismo do Espírito, que ocorreu de forma invisível. Que nós não enxergamos, mas que nós podemos sentir. Que nós podemos saber, porque eu confessei o meu pecado e eu creio em Cristo. Então, no batismo, a pessoa emerge ali na água como um símbolo do sepultamento da velha criatura. Aquela pessoa que antes estava condenada pelo seu pecado. E ali, então, no batismo, ela está ali simbolizando a sua união com Cristo na morte, sepultado com Cristo. Esse é o símbolo do emergir na água. Você está sendo enterrado, sepultado junto com Cristo. E aí você ressurge dali como um símbolo de um novo nascimento. Uma nova criatura que agora está unido a Cristo na ressurreição. E aí então a comunidade local, o batismo ele é feito dentro do contexto da igreja. Os irmãos que ali fazem parte, eles atuam como uma testemunha desse compromisso firmado. As pessoas que presenciam o batismo são aquelas pessoas que vão estar presentes na vida do novo convertido, do novo discípulo, que vão ser fonte de auxílio na perseverança desse irmão na fé cristã. E é através dessa ordenança em que a pessoa ela é admitida no contexto da igreja local. E aí, por fim, queridos, eu gostaria de enfatizar aqui que o batismo ele é uma ordem. É uma ordenança deixada por Cristo. Por mais que o batismo não salve, ele não pode ser negligenciado. Porque você não vai encontrar um único discípulo no Novo Testamento que afirme que não foi batizado ou que não foi ensinado nas palavras de Cristo. A obediência a Jesus, que é algo fundamental em todo discípulo, tem início ao cumprir a ordem que foi dada por ele, de ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É uma ordem. Como é que um discípulo pode não querer cumprir essa ordem? Não tem como. É preciso cumprir. E aí talvez o que eu vá dizer aqui possa chocar algumas pessoas. Mas nós aqui na Igreja Bíblica Luz do Mundo, nós vamos impor algumas barreiras no processo do batismo. Nós vamos impor algumas barreiras. Nós vamos impor barreiras ao batismo, que é necessariamente o ingresso na membresia do corpo local. A pessoa que é batizada aqui, ela vai fazer parte da igreja como membro. E nós colocamos barreiras no processo. Mas como assim, pastor? Que absurdo isso. A Bíblia não mostra pessoas crendo no Evangelho e sendo imediatamente batizadas logo depois? Eu vou dizer sim, existe mesmo. Especialmente em Atos, nós vamos encontrar esses casos. Talvez o mais conhecido, né? O caso do eunuco, lá onde Filipe encontra ele, explica Isaías, e aí então ele pede para ser batizado e ele é batizado. Só que nós não temos como ignorar o contexto disso tudo. Qual era o contexto de Atos? Você tinha ali uma igreja nascendo debaixo da autoridade apostólica. Ou seja, primeira coisa, não haveriam divergências doutrinárias. Você não encontraria ali uma pessoa que tem uma posição diferente da sua na escatologia. É um assunto extremamente complexo, né, que é difícil ter unidade nisso. Você não teria ali a própria questão do batismo. Você não teria ali pessoas que creem no pedobatismo e pessoas que não creem. Por quê? Porque haviam os apóstolos. Eles tinham autoridade. Se houvesse uma dúvida nesse sentido, eles resolveriam esse problema. É diferente do que nós temos hoje. Você pode pensar diferente de mim em várias questões doutrinárias.
E aí, se você pensa diferente desta igreja nas questões doutrinárias, você certamente vai encontrar outras boas igrejas que pensam como você. E é lá que você deve pertencer, para que haja uma unidade, para que não haja confusão, para que não haja segmentos, facções dentro da comunidade, para que haja de fato um mesmo corpo andando para o mesmo lugar. Mas acima de tudo, irmãos, confessar a Cristo no primeiro século era sinônimo de sofrimento e perseguição. Era como se você assinasse o seu atestado de ser duramente perseguido e de sofrer grandemente. Ninguém passaria pelo batismo público sem entender o que significava estar unido a Cristo, sem entender os custos que isso significaria. Nos nossos dias isso mudou muito. Em alguns momentos se torna até moda ser cristão. Dizer que frequenta uma determinada igreja. Não tem nada, não envolve, né? Se você se batizar hoje, você não vai ser perseguido quando sair ali fora. Se você for um crente verdadeiro, sofrerá algum tipo de perseguição pelo nome de Cristo, pelo aquilo que você defende nos seus valores. Mas é muito diferente do primeiro século. É preciso dar tempo. Dar tempo para que a doutrina da igreja seja compreendida, seja assimilada, para que aí haja uma unidade doutrinária. E aqui na igreja nós damos tempo a isso. Nós não temos pressa em acelerar esse processo. Provavelmente você vai encontrar aí pessoas que estão há alguns anos aguardando o processo de fazer parte do corpo, de serem batizados, de se tornarem membros. Mês que vem nós teremos, né, uma entrevista de novos membros, muito aguardada, que estão aqui conosco já há alguns anos. Então nós seguimos aqui um conselho. Destaquei um teólogo aqui em especial, que é William Hendricks, que ele alertou algo assim sobre isso no seu tempo. Ele diz, abre aspas, não se deveria conceder imediatamente a cada pessoa que se apresenta como candidata a membro de uma igreja todos os direitos e privilégios que pertencem aos membros. Hendricks, ele identificou esse problema. Ele reconheceu que há um perigo do crescimento desordenado. Quando a igreja ela tem o desejo de crescer logo, de ver pessoas chegando e se tornando membros, e aí você pode contar, minha igreja tem 500 membros. Hendricks reconheceu isso. Ele viu os perigos disso. Ele destacou que nós não devemos receber como membro e batizar pessoas que estão há pouco tempo frequentando a comunidade local, sob o risco de, em algum momento, você estar admitindo no corpo descrentes, pessoas que ainda não são convertidas, que ainda não estão praticando aquilo que talvez já tenham aprendido. Pessoas que não têm as mesmas convicções em doutrinas que são fundamentais e aí podem trazer confusão ao corpo. E aí quando você vê, você tem lá 500 membros, junta-se um grupo de 200 que discorda com o pastor em algum assunto. E aí ele sai 200 membros juntos. Isso pode prejudicar a unidade. Pode prejudicar o amor entre os irmãos. E este é um erro simples de ser resolvido. É só dar o devido tempo e a devida instrução. Também estava lendo um pouco sobre a cultura americana. Tem um livro chamado Verdade Absoluta, onde ela fala, a autora do texto, fala do período da colonização da Nova Inglaterra, né? E ela citou igrejas que estavam sendo fundadas pelos puritanos ingleses no solo americano. E ela comenta lá no livro que as pessoas eram batizadas e inseridas na membresia depois de um período de no mínimo 6 meses a 1 ano. E eu me surpreendi, nossa, olha só. Isso é tão incomum nos nossos dias. Igrejas que demoram para fazer as pessoas se tornarem membros. Normalmente a pessoa chega, cursinho de 4 semanas, bem-vindo à comunidade. A troco de que isso? Por que essa pressa? O que nós vemos ao longo da história da igreja é um distanciamento da verdade conforme o tempo passa. Se você pegar a fé apostólica,
você tem, com o passar dos séculos, um distanciamento das Escrituras. Conforme o tempo passa, cada vez mais longe eles estavam, até que vem a Reforma. 16 séculos depois, onde eles então retornam às Escrituras. E aí parece que nós estamos aqui, 500 e poucos anos depois, vivendo novamente esse processo de distanciamento da verdade. É por isso que um dos lemas das igrejas reformadas é a igreja reformada sempre se reformando, sempre retornando às Escrituras, sempre resgatando os princípios fundamentais. É chocante, irmãos, que hoje, onde é que você encontra igrejas onde você tem esse cuidado com o membro, com o discipulado, onde você tem disciplina eclesiástica, é uma palavra que ninguém mais ouve falar. Como você faz disciplina eclesiástica, que é um mandamento de Deus nas Escrituras, sem o controle da membresia? Aqui na igreja, irmãos, nós deixamos as pessoas chegar, ter um tempo para conhecer a igreja, para avaliar, elas precisam avaliar se esse é o local que ela quer congregar, se é isso que ela procura. E aí então, se a pessoa passa a frequentar regularmente os cultos, e aí ela se demonstra como interessada em fazer parte do corpo de fato, de servir diretamente, de ser parte da membresia, aí então nós impomos ao candidato, é uma imposição, que essa pessoa passe um tempo tendo um discipulado pessoal, onde nesse tempo é ensinado toda a doutrina fundamental que nós confessamos, tirado todas as dúvidas, esclarecidos ponto por ponto. Também é uma oportunidade de conversar outros assuntos, enfim, o discipulado nunca é rígido, é caso a caso, é pessoal. E isso permite a nós um tempo seguro para analisar a vida de cada pessoa. Mas pastor, nós não podemos julgar uns aos outros. Como é que nós não vamos julgar se nós somos ordenados a batizar? Para você batizar alguém, você tem que julgar se aquela pessoa é de fato um discípulo. Você tem que olhar para a vida. Então, nesse tempo que nós damos, é possível observar os frutos. É possível, você consegue, acompanhando a vida, você percebe. E aí então vem a cereja do bolo. Existe aqui uma temida entrevista final, que os candidatos se submetem, que é realizado diante da congregação, para que essa pessoa possa de fato ser ingressa ao corpo local, ela então é aprovada por todos os membros da comunidade. E eu sei o quanto essa entrevista pode ser algo difícil para alguns. Eu já passei por uma sabatina com 6 pastores, eu sei exatamente o que é isso. Mas é o que eu chamo de constrangimento necessário, que eu sempre digo para os novos membros. É um constrangimento necessário. Porque se passar um pouco de vergonha lhe impede de cumprir uma ordem de Cristo, imagina quando a palavra lhe exigir coisas muito mais difíceis. Se você não consegue passar por esse momento, talvez seja sinal que talvez você ainda não compreendeu os custos de seguir a Cristo. Um constrangimento na frente de irmãos que lhe amam. Imagine no mundo que você tem que ir lá enfrentar o mundo com a palavra do Senhor. Imagine isso. É importante esse cuidado, irmãos. É importante, porque vivemos tempos estranhos. Se quisermos conservar a unidade da igreja, nós temos que ser cuidadosos em relação aos membros, para que a gente possa de fato ser luz lá fora. Se as pessoas descrentes vierem para uma igreja e não perceberem nenhuma diferença, que diferença faz então estar no meio de nós ou não? Nós precisamos impactar as pessoas com algo diferente, com um espírito verdadeiro, com amor sobrenatural, com coisas que de fato transmitam a luz de Cristo. Então nós vemos aqui, irmãos, por meio do texto de hoje, uma ordem que foi entregue por aquele que tem toda a autoridade no céu e na terra. Uma ordem composta de 3 ações, de 3 partes. Irmãos, poderia ter feito uma pregação para cada, eu acho que deu para perceber, poderia ir mais longe em cada um desses pontos. Mas não é essa a intenção.
Então nós vemos que na primeira parte desta ordem entregue por Cristo, envolve o ir. Os discípulos devem ir a todas as pessoas de todas as nações, sem nenhum tipo de distinção. A segunda parte envolve o discipular. Devemos cultivar relacionamentos de ensino e obediência aos mandamentos de Cristo. E por fim, a terceira parte desta ordem envolve o batizar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como um símbolo da união do discípulo com seu Senhor e Salvador Jesus Cristo, e como um símbolo do ingresso dessa pessoa ao corpo da igreja. Então, na próxima semana, eu prometo que encerro, tá? Prometo, eu vou encerrar Mateus. Passou 5 anos, já está bom, né? Eu não me lembro mais das primeiras, eu acho que vamos voltar depois lá para o primeiro capítulo, tudo de novo. Mas na semana que vem eu encerro com a segunda parte aqui da palavra que Jesus entrega aos discípulos. A primeira parte é uma ordem, conforme nós vimos. Já a segunda, irmãos, é um deleite. A segunda parte, assim, dei uma ordem para vocês, ela é difícil. Eu sei que não vai ser fácil, mas eu não vou deixar você só com a ordem. Eu vou entregar uma promessa maravilhosa. A promessa mais importante de todas. Uma promessa consoladora e animadora. Vamos orar. Amado Pai, bondoso Deus, louvado seja o Senhor, a sua santa palavra, teu Santo Espírito que nos convence da verdade, que tem nos guiado no teu caminho, tem nos dado convencimento acerca do nosso pecado, convencimento da justiça e do juízo, Senhor. Graças te damos pela salvação que temos em Cristo. Graças te damos pelos seus mandamentos e as suas ordens. Especial essa que nós vimos aqui nesta manhã de domingo. A ordem que nós chamamos na tradição cristã como a grande comissão. Nós devemos ir, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a guardar todas as coisas que o Senhor nos ordenou. Nos ajuda, Pai, a cumprir com ela. Nos ajuda a sermos missionários onde quer que estejamos. Sermos portadores da verdade, proclamadores da única mensagem capaz de salvar. Nos dá ousadia para isso, Senhor. Não nos faz ter vergonha ou medo de fazer isso, porque nós precisamos ter compaixão com aqueles que se perdem, amor pelos perdidos. E a única forma de salvação que existe é através do Evangelho do qual nós possuímos e nós precisamos, por ordem, entregar. Que a gente não esqueça que o maior campo missionário está diante de nós, muitas vezes na nossa própria casa. Nos ajuda a não sermos displicentes em relação a isso. Não nos acomodarmos, Senhor, apenas com o vir na igreja. Nós precisamos também ir e anunciar. Mas não apenas pregar o Evangelho, nós temos uma ordem de fazer discípulos, de acompanhar, de ensinar, de estar próximos e cultivar relacionamentos edificantes e espirituais. Nos ajuda nessa tarefa também, Pai, porque sabemos que seria muito mais fácil apenas proclamar. Mas o discipulado envolve também custo a nós. Envolve doarmos a nossa vida, o nosso tempo. Envolve doarmos muito acerca de nós, às vezes até recursos, Pai. Mas nos ajuda a cumprir isso. E aí então podermos, junto em comunidade, por meio da autoridade da igreja local, batizar esses novos discípulos que entram para essa comunidade dos santos, Pai. E aí então todos juntos possamos cumprir com todos os teus mandamentos. Nós oramos, Pai, em nome de Cristo. Amém.